Um dos maiores nomes do rádio, formador de ídolos, empresário vitorioso, pioneiro do jornalismo esportivo, político atuante no período decisivo da história do Brasil. Eu estou falando do mestre Blota Júnior. Boa noite, senhoras e senhores. Olá, ajude-nos a crescer. Faça a sua inscrição no canal e já deixe o seu like. A memória do rádio lhe agradece. Lá vou eu tentando sempre o rádio, até o dia em que Geraldo José de Almeida deixa a Rádio Cosmo de São Paulo. Nós estamos aí em novembro de 1939 e passa-se para a Rádio Record. A Cosmos ficou sem um titular esportivo, porque estava procurando ainda contratar o Duvaldo Cosi, que era o grande locutor do Rio Grande do Sul, que depois viria a brilhar em São Paulo e no Rio de Janeiro durante longo tempo. Mas enquanto o Cosi não se resolvia, estava propenso a fazer teste com alguns dos seus locutores comuns. E lá, um veterano jornalista, hoje desaparecido, grande alma de boêmio, que foi Egas Muniz, de nome todo Egas Muniz Moreira Landim, que era um Fred Astaire, tanto no físico como na capacidade coreográfica. O Egas era uma grande figura muito amiga e era um cronista da Rádio Cosmos. E conseguiu, então, que eu fizesse os programas esportivos da Cosmos. E foi muito útil, porque eu era, naquela época, então, pelo menos provisoriamente, o secretário de redação do jornal O Esporte. Possivelmente por um melhor conhecimento de português, ou possivelmente porque tivesse alguma capacidade de redação, o fato é que eu fiquei fazendo, às vezes, o secretário, e pela minha mesa passavam todos os trabalhos dos colegas, com muito maior experiência, com muito maior bagagem do que eu, mas um vinha do São Paulo, outro vinha do Corinthians, outro vinha do, então, Palestra, outro da Portuguesa de Esportes, e eu colocava os títulos, botava o corpo que deveria, enfim, mandava para a diagramação do jornal. E, num papel ao lado, eu anotava os traços essenciais daquela matéria. Treinou hoje o São Paulo, fez isso, fez aquilo, vai jogar assim. E levava este papel depois para a Rádio Cosmos, quando ia fazer o meu programa esportivo. E colocava aquele papel na minha frente e ali improvisava a notícia, num tempo que ou o locutor era um grande locutor, mas precisava de um redator para lhe fornecer o script pronto de noticiário, ou ele também era ambivalente, tanto quanto conseguia falar, também era capaz de escrever e escrevia para si próprio. Aquilo chamou a atenção do diretor da rádio, João Ferreira Fontes, que me então convidou para fazer uma reportagem à chegada do então ministro do Trabalho, Valdemar Falcão, na Estação do Norte, naquele tempo de severas censuras do Estado Novo e das dificuldades naturais de se receber um ministro em São Paulo, e a direção das emissoras estavam profundamente interessadas nesta entrevista. Lá vai, pela sua primeira vez, fazer ao vivo uma reportagem da chegada de um vulto da nação, que é o senhor Blota Júnior. Mas antes, ainda com aquela irreverência típica, eu cobro o seguinte: se eu for muito bem, eu posso tentar transmitir um jogo de futebol, que é o meu objetivo? E ele, desprevenidamente, se você for extraordinariamente bem, eu deixo você irradiar. E aí, como disseram que eu tinha ido extraordinariamente bem, eu cobrei a irradiação do jogo, que já contei. Foi no dia 3 de dezembro de 1940, no Parque São Jorge, com os times mistos do São Paulo e do Corinthians, dolorosamente para mim, 3-0 para o Corinthians, e eu fiz um teste no primeiro tempo. E no intervalo, haveria de ser tocado um telefone para a cabine para dizer se eu devia continuar ou não. Então, esse telefonema é pior do que qualquer outra coisa que eu possa ter esperado na vida, porque quando o telefone tintilou, ou era o anátema, ou era a execração, ou era o encerramento prematuro de uma carreira com a qual eu sonhava, ou então era a minha consagração. E pelo entusiasmo, do outro lado, com que me concederam aquela oportunidade, eu então irradiei o jogo todo, e depois disso, até que o Cosi viesse do Sul, irradiei alguns jogos do Campeonato Brasileiro daquele tempo, com
sem conhecer, às vezes, nenhum dos 22 jogadores. Hoje, queridos colegas e queridos amigos, tão fácil com o nome do jogador escrito na camisa, um número enorme que alguns ainda reclamam que a visibilidade não é muito boa. Naquele tempo não havia nada que distinguisse, a não ser que depois de 5 minutos era a tornozeleira de um, ou seria o físico de outro, o boné de outro, é que identificava. Mas sempre, como o ouvinte não estava vendo, o único perigo é de sair um gol logo de pronto, que você não soubesse quem é que havia marcado. Mas superados os primeiros 5 minutos, parece que achavam um anjo da guarda identificador, e daí a pouco nós estávamos intimíssimos daqueles jogadores que não conhecíamos, de uma seleção de mineiros e pernambucanos, que foi a primeira que eu transmiti no campeonato. Então foi esse o meu ingresso no rádio via locução esportiva, que vem realmente a encontrar o seu grande momento em abril de 1940, quando já chegado do Valdo Cosi, ocupando o cargo de titular da Rádio Cosmo, 10 vezes melhor que eu, não havia um locutor para fazer a inauguração do Pacaembu, já que Jorge Amaral, o grande titular, o mais eclético dos locutores esportivos da época, se desaviera com a direção poucos dias antes, demitira-se em caráter irrevogável e, inclusive, deixado até São Paulo. E me foram buscar no interior, onde descansava da glória de haver passado no vestibular da Faculdade de Direito, e eu vim correndo para inaugurar o Pacaembu. Assim como o Pacaembu fez o meu batismo profissional, o crisma foi feito por um grande cantor, Orlando Silva, o cantor das multidões. E por quê? Porque Orlando foi contratado pela Rádio Cruzeiro do Sul para vir fazer uma temporada em São Paulo. Isso era costumeiro na época, mas o Francisco Alves era muito mais frequente na Rádio Record e, portanto, trouxe-se Orlando Silva para a Rádio Cruzeiro do Sul. E como o pequeno auditório ficava no 3º andar de um prédio hoje que não mais existe, na Praça do Patriarca, substituído pelo imenso edifício de um banco, temia-se até pela segurança das pessoas, porque ainda se subiam por escadas de madeira até lá em cima. Então, daí a direção da rádio haver alugado cinemas de São Paulo para que em cada noite o Orlando fizesse o seu programa daquele cinema, naquele bairro, para que aquelas pessoas daquele bairro já soubessem que teria um programa certo na porta de sua casa e não se deslocariam para outros cinemas eventualmente. Não foi bem verdade, porque muita gente fez questão de assistir todas as noites, desde o Cine Rex na Bela Vista até o Cine São Luís na Penha ou o Cine Tiradentes na Avenida Celso Garcia. O fato é que cada noite o Orlando apresentava-se e o seu apresentador era, então, ainda o locutor esportivo Blota Júnior, que estava fazendo a sua entrada no palco através de um programa de calouros, pitoresco nome de Pescando Humoristas, nascido para descobrir gente engraçada, mas como havia pouca gente engraçada, acabou se convertendo num programa de calouros comum, aliás, muito festejado na época. E daí eu fui apresentador do Orlando Silva, e convivi com aquele sucesso, com aquelas roupas rasgadas, com aquelas gravatas mutiladas, amputadas, cortadas, por aquela loucura das fãs do Orlando, a tal ponto contagiosa que até o apresentador colheu os louros do êxito da temporada. Quando o Orlando encerrou, não havia nenhum local, cinema em São Paulo, onde ele pudesse se apresentar de forma condigna para todos que desejavam vê-lo e ouvi-lo. E assim improvisou-se um estúdio no 3º andar daquele prédio, do lado dos terraços, sobre a frente das janelas, fez-se ali uma platibanda, onde ele se apresentou cantando para uma multidão enorme que coalhou toda a Praça Patriarca, avançou pelo Viaduto do Chá e estendeu-se até a Praça Ramos de Azevedo, de pessoas se acotovelando-se, aplaudindo, gritando o nome do Orlando. E aí também, tanto quanto aconteceu de se chamar um locutor tantas vezes também se chamou o apresentador. E daí eu começo a minha carreira no auditório,
com programas, alguns que marcaram época, inclusive República de Estudantes, Feira de Amostras, até chamar a atenção da Rádio Record, para onde, afinal, acabei indo em 1943, com alguma relutância, pois não desejava deixar de radiar futebol, e lá o titular era Geraldo José de Almeida, inegavelmente com grande voz melhor que a minha e melhor locutor do que eu conseguiria ser na locução esportiva. Mas fui seu comentarista e comecei no auditório. Lá, em junho de 1943, eu conheci uma jovem radioatriz do Teatro Manuel Durães, de nome Sônia Ribeiro, a qual fui apresentada quando os elementos da direção circularam comigo pelas salas para me apresentar aos meus novos colegas. E como entendia que ela estava um pouco petulante, ou porque não simpatizava com o apresentador Blota Júnior, ou porque eu devia manter alguma pose especial naquela época, mal recebido por ela, não antagonicamente, mas pelo menos assim, depreciativamente, eu lhe disse uma frase fatal e profética: não fique assim, porque eu ainda vou acabar casando com você. Cumpri a promessa 3 anos depois, e assim, depois de ter namorado, noivado, casei-me com ela em 1946, quando então fui para os Estados Unidos a convite do Serviço Cultural e Informativo do Departamento de Estados, que naquela época levava os então jovens radialistas para fazer programas em língua portuguesa pela CBS e pela NBC. Me lembro bem do Manuel de Nóbrega, de Aurélio Campos e de outros elementos do Rio de Janeiro, e Fernando Lobo, José Roberto Dias Leme de Campinas, que até hoje ainda está lá, transmitindo programas. Enfim, lá fui eu com a Sônia. E era para ficar 1 ano, possivelmente 2 anos, mas a meio do caminho a cegonha resolveu nos brindar com a sua primeira notícia. E assim, muito preocupado, porque ela ainda era uma menina a caminho de 17 anos, eu me apavorei com a perspectiva de que ela viesse a se prejudicar por uma comida com a qual não se acostumava e com uma solidão muito mal acostumada ainda, longe da mãe, da irmã, da família, de todos, enfim, de colegas e de amigos. Eu rescindi o contrato e vim embora para o Brasil, a tempo ainda de fazer a campanha política do General Dutra, porque naquele tempo as emissoras podiam ser contratadas exclusivamente por um determinado candidato. Então aí nasce o meu casamento e nasce um casamento artístico, porque com a Sônia eu fiz inúmeros programas, inclusive programas de auditório da própria Rádio Record, e acabamos indo para a televisão, quando então ela já ficou um tempo afastada, até porque ainda tentava a televisão Record encontrar caminhos para as figuras femininas, as figuras masculinas já estavam destacadas. Não posso deixar de lembrar o famoso Não Diga Alô, um programa que queria, de certa maneira, marcar o slogan que a Record queria de Rádio Record a maior, que era, vamos dizer, o enxugamento de marketing de um título pomposo, a maior potência radiofônica do Brasil. Ficou só Rádio Record a maior, e então havia um concurso telefônico que eu discava os telefones para as cartas que me chegavam e a pessoa não podia dizer alô, tinha que dizer Rádio Record a maior. Porque se dissesse alô, eu dizia, não diga alô, acaba de perder 500 cruzeiros. Dinheiro substancial na época, porque era pelo menos suficiente para manter uma família de posses razoáveis durante um mês. Então, era, além de tudo, a alegria de falar no telefone, que era uma novidade. São 50 anos atrás. Aí, o Não Diga Alô ficou muito célebre, porque nesse mesmo horário muitas linhas se congestionavam, porque havia quem se preocupasse de passar trote em pessoas da própria família, discando, dizendo, tratasse do programa Não Diga Alô, quando não era absolutamente nada, e eu estava dando aquele único telefone. Foi famoso, ficou 2 anos pelo menos no ar, marcou bem, e durante muito tempo ainda era hábito de pessoas responderem ao telefone Rádio Record a maior, que foi realmente a maior do seu tempo.